Apocalipse, capítulo 3, versículo 7, a gente vai ler até o 13, diz assim: ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as suas obras, e eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Vejam o que eu farei com aqueles que são sinagogas de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei com que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu amei você. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia, glória a Deus. Que texto maravilhoso, né, irmãos? Que texto poderoso. E eu queria falar um pouquinho do contexto dessa carta. Vocês sabem que a gente já conhece um pouco do escritor, que é João. E ele escreveu, destinou 7 cartas. Jesus, na revelação, liberou 7 mensagens para 7 igrejas. E essas cartas, ela tinha toda uma estrutura muito parecida, tá? Ela começava dando uma revelação específica de Jesus. Esse é aquele que a língua como espada, né? Esse é aquele que tem a chave de Davi. Dá uma revelação específica para cada igreja sobre Jesus. Depois ele começa dando uma característica daquela igreja, né? Eu sei que você tem guardado a minha palavra, que nem essa daqui, né? Ele começa dando uma característica, porque ele nos conhece, meu irmão. Jesus nos conhece no detalhe. Depois, ele dá uma disciplina, uma exortação. Isso para cada igreja. Ele dá uma exortação do que aquela igreja precisa melhorar, acordar, ajustar, alinhar. Amém? E depois ele fala: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Só que uma particularidade dessa igreja de Filadélfia e de Esmirna é que eles não levaram uma exortação específica. Diferente de, se eu não me engano, Éfesos, que fala assim, né? Perdeu o primeiro amor. Filadélfia e Esmirna não tiveram uma exortação específica. Era uma igreja que permaneceram. É um bom exemplo para nós, irmãos. Amém? É um bom exemplo para a gente ter como uma igreja para se espelhar. E João inicia essa carta para a igreja de Filadélfia, dando uma revelação de Jesus que diz: aquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi, e o que ele abre, ninguém fecha, e o que ele fecha, ninguém abre. Aleluia! Essa é a revelação de Jesus para aquela igreja.
Jesus tem nas suas mãos a chave de Davi. E o que ele abre, ninguém fecha. E o que ele fecha, ninguém abre. Por quê? Porque ele é todo poderoso. Ele está acima de tudo. Então, irmão, nós temos que ter isso em mente. O nosso Deus, o que ele fechar, ninguém pode abrir. Amém? E o que ele abre, não tem ninguém que fecha. Por quê? Porque ele está acima de todos. Isso é uma clareza que nós temos que ter como igreja. O nosso Deus, ele governa sobre tudo. Ah, mas e o Lula, e o Bolsonaro, mas e o Trump? O nosso Deus, ele está acima de todos. Amém? Tem pessoas que se acham Deus, mas tudo que ele faz, só faz porque Deus permite, irmão. Só faz porque tem permissão. E muitas das vezes está cooperando para o plano eterno de Deus. Amém? Nosso Deus está acima. Nosso Deus manda em tudo, irmão. Ele sustenta todas as coisas com o poder da sua palavra. Aleluia. Glória a Deus. Nosso Deus é soberano. Não há outro como tu, Jesus. No versículo 8, vemos uma verdade que também a gente precisa ter muito claro. Então, primeiro, nosso Deus é soberano, ele tem a chave. O que ele abre, ninguém fecha. E outra verdade que eu queria que a gente meditasse é, no versículo 8, ele vai dizer, conheço as suas obras. Amém, irmão? Jesus conhece as nossas obras. Não dá para esconder. Às vezes a gente pensa que a gente é invisível, não é? Não dá para esconder nada do nosso Deus. Não dá para esconder nada do nosso Deus. Ele fala assim, no versículo 8, conheço as suas obras. Conheço as suas obras. E o que ele fala? Sei que você tem pouca força. Então, o Senhor sabe, irmãos, das nossas fraquezas. O Senhor conhece as nossas dificuldades. O Senhor sabe as nossas virtudes. O Senhor nos conhece, irmãos. Ele sabe que nós temos dificuldades. Ele sabe que nós não temos tanta força. Essa palavra força, no original, é poder, é autoridade, é status, é influência. Era uma igreja, irmãos, de Filadélfia, sem poder. E amém. Irmãos, Deus não tem problema com a nossa fraqueza. Pelo contrário, Ele gosta de escolher aqueles que são fracos, irmãos. Eles gostam de escolher aqueles que não sabem falar. Mas eu não sei falar. É você mesmo que eu quero, varão. Mas eu sou fraco, é tu mesmo. Amém. Não tem problema. Deus, Ele revela a sua grandeza em nós. E aquela igreja era fraca. Mas o nosso Deus é forte. Amém. Mas o nosso Deus é forte. Ele suscita a força da fraqueza. Ele faz o pequenininho derrubar o gigante. Por quê? Porque é aí que glorifica Ele. Quando é muito forte, tem muito status, tem muita glória, é difícil Deus usar. Deus quer usar os Davizinho para matar gigante, amém? Quantos se identificam? Eu lembro uma vez que a gente estava em uma reunião de louvor. Uma das coisas que a gente sentiu foi, a gente não tem muita coisa para dar. A gente não é dos mais habilidosos, né, Léo? Você se lembra? A gente não tem muita coisa. Mas quando a gente doa o nosso pouquinho para Deus, irmãos, o que Deus faz é grandioso. Eu não sei falar muito, mas dá o teu pouquinho para Deus. Ser fiel no pouco. Ser fiel no pequeno. E deixa Deus usar. E essa igreja era assim, irmãos. Deus usou Moisés
não sei falar, manda meu irmão. Deus usou. Deus usou Gideão. Estava lá medroso, escondido. É você mesmo que eu quero. E usou ele. 300 homens. Para matar uma multidão de gente. Deus usou pescadores, irmãos. Davi. E a lista é grande. Rafael, Deus usou Rafael. Olha que bem. AG. E Deus usa a gente, irmão. Minha mãe, pescadora de homens aí fora. Aleluia. Tá lá com a varinha lá, pescando. Amém. Mas não tem status, não tem influência. Mas tem coração. Vamos deixar Deus usar a gente, irmãos. Mesmo não sendo bom, mesmo sendo fraquinho, Ele usa, irmão. Como que fala aquele versículo? Ele faz o fraco envergonhar o forte. Os que nada são para envergonhar os que são. Esse é o nosso Deus, amém? Glória a Deus. E ele fala assim, e Jesus sabia que aquela igreja não tinha força, mas tem um mais aqui. Vamos ler de novo 8. Ele fala assim, ó, eu conheço as suas obras. Esse coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Um pouquinho antes ele fala, né? Mas, existe um mais aqui. Mas guardou a minha palavra. E não negou o meu nome. Então assim, Jesus sabe que nós somos fracos. Mas, esse mais muda tudo, irmãos. Mas aquela igreja guardou a palavra. Era fraca, mas guardou a palavra. E não negou o nome precioso de Jesus. Podia ser fraca, mas guardou. Então era forte. Amém? Glória a Deus, Jesus. Não tinha força, não tinha poder, mas tinha a palavra. Glória a Deus. E eu sinto que da gente focar. Existe uma palavrinha que Deus tem martelado na minha cabeça, que é a palavra guardar. Ou até puxa o R. Guardar. A importância, né? Compartilhei até no de casa em casa um dia. Como Deus estava ministrando comigo nisso. Porque essa igreja guardou a palavra. E não negou o nome de Jesus. E eu creio que assim como essa carta de Apocalipse é uma carta muito voltada aos últimos dias, uma das coisas mais importantes para nós nos últimos dias vai ser guardar a palavra. Eu ouso dizer que a gente vai viver ainda no nosso tempo uma destruição de Bíblia. Arrancar a Bíblia de tudo que é lugar. Eu ouso dizer isso, irmãos. Porque a Bíblia ofende o sistema de hoje. A Bíblia ofende o nosso tempo. Eu ouso dizer que ainda no nosso tempo a gente pode viver isso. Quem tiver com uma Bíblia em casa, vou pegar. Celulares, tudo com controle para não baixar um aplicativo de Bíblia. Estou sendo um pouco doido? Deus é bom. Irmãos, e eu estou com essa palavra guardar na cabeça, eu queria compartilhar um pouquinho. Por que a gente precisa guardar alguma coisa? Por que eu guardo algo? Existe algum risco de ser roubado aquilo? Alguém pode tomar o que é meu? A gente guarda algo que é precioso, irmãos. O que não tem valor, eu posso deixar na rua. Uma bicicleta velha, eu posso deixar encostada no portão de casa, do lado de fora. Mas essas bicicletas top de hoje em dia, que custa 20 mil reais, que você tem que pôr no seguro, você não deixa.
porque tem valor. Eu só guardo aquilo que eu enxergo valor, que pode ser roubado. Se eu não vejo valor, eu não guardo. Vocês entendem isso, irmão? Por que a gente guarda os nossos filhos? Porque eles são preciosos. Por que a gente guarda o nosso casamento? Amém, maridos? Porque o nosso casamento é valioso. Por isso que a gente guarda. Tem valor. E se você não vigia, se você não guarda, pode sim ser roubado. Quem deixa os seus filhos largados na rua? Por mais que a gente deixe, às vezes, pode largar, às vezes largado numa internet, que é quase uma rua. É precioso, irmão. Eu só guardo o que é precioso. E essa igreja guardou o quê? A palavra. Porque a palavra é preciosa. Aquela igreja entendeu o valor da palavra de Deus. Entendeu o valor das palavras de Jesus. E ela guardou. Se eu não guardo, é que eu não vejo o valor. Amém, irmãos? João 14, 21 fala assim: aqueles que têm os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E eu o amarei, e me manifestarei a ele. Amém, Samuca? Quem guarda a palavra é o que me ama. E porque me ama, eu te amarei. Quem guarda, ama. Quem não guarda, não ama. Por quê? Vocês entendem? A gente falou se eu não estou vendo o valor, eu não preciso guardar. Quem ama é porque vê valor e dá valor e guarda. Quem guarda ama, irmão, porque entende o valor que tem. Se você não está guardando algo que é precioso, você não está vendo o valor que aquilo tem. Isso acontece no casamento, irmão. No namoro guarda. No casamento já dando aquela... O que era ouro já está ficando meio... saindo a tinta. Não, é valioso. Continua sendo ouro. Continua sendo precioso. Eu falava bastante uma frase assim: não deixe o especial se tornar comum. Não deixe perder o valor. É valioso. Então a palavra de Deus é extremamente valiosa e preciosa. E por isso nós precisamos guardar ela em nosso coração. Para que o inimigo não venha roubar a palavra. Sabe o que é isso aqui? A palavra cai, aquela alegria. É um pouco da parábola do semeador. A semente que caiu no meio da terra. Jesus fala assim: a pessoa recebeu aquela palavra com alegria, mas aí foi passando o tempo, já não é bem assim, né? Os tempos estão mudando. Não precisa ser tão, né, tão assim. Aí vai diluindo a palavra, e aí já pode isso. Misericórdia. Então, irmãos, nós precisamos guardar, porque é precioso. E essa é a maior demonstração de amor com Jesus, guardar a palavra dele em nosso coração. O salmista fala lá em Salmo 119, 11: guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Amém? Nada vai roubar essa palavra do nosso coração. Irmãos, então por que a gente precisa guardar? Porque ainda existe uma serpente tentando nos enganar todo dia e tentando roubar a palavra original de Deus, não come desse fruto. Ainda existe uma serpente tentando
distorcer a palavra de Deus. Dizendo que a gente vai ser como ele, né? Se comer, você será como Deus, conhecedor do bem e do mal. Ainda existe uma serpente, irmão, querendo nos arrancar do Éden, nos arrancar do lugar que a gente nunca deveria ter saído. Ainda existe uma serpente. Por isso a gente precisa guardar. E lá, abre por favor lá em Gênesis 2:15. Eu amo esse versículo, irmãos. Porque aqui a gente vai ver o nosso chamado lá no Éden. Gênesis capítulo 2, versículo 15. Depois a gente vai voltar para Filipenses, para Apocalipse. Mas lá em Gênesis 2, no versículo 15, cara, Deus tinha formado tudo, Deus criou os céus, a terra, os animais, preparou tudo, plantou um jardim e colocou o homem nesse jardim. E ele dá uma missão para o homem, um chamado para o homem, que é o quê? Gênesis 2:15. Tomou, pois, o Senhor o homem, colocou ele no jardim, para quê? Cultivar e guardar. Cultivar e guardar aquele jardim. Irmãos, eles estavam no paraíso. Eles estavam no melhor lugar do mundo. E Deus falou assim: guarda. Guarda, varão. Mas eu estou no paraíso. Vigia, varão. Abre o olho. Guarda. Protege. E ele deu essa ordem, irmão. O cultivar aqui no original é trabalha, servir, cultiva. Eu gosto desse cultivar, porque esse cultivar aqui, que é servir, a gente vai ver ele em todo o Velho Testamento muito relacionado a o serviço do tabernáculo. É um trabalho de culto. O cultivar é de culto. Servir diante do tabernáculo. Mas eu creio que nós temos cultuado. Eu creio que a palavra, da mesma forma que lá no Éden, eu acredito que eles tenham pecado no guardar. Eu creio que para os nossos tempos, a palavra que mais aguça para mim é guarda. Protege o que você tem. A gente cultua. Na verdade, a gente gosta bastante até de culto, né? Se deixar, vai de segunda a segunda. Aqui a gente tem que dar aquelas seguradas. Então, e aí ele fala, o guardar, tem na tradução vai ser guardar, vigiar, observar, prestar atenção, proteger, tomar cuidado. E essas foram as missões para os nossos pais. E nenhuma dessas daí eles falharam. Porque a palavra diz que a serpente era mais astuta dos animais. Passa uma folha para frente, vamos lá em Gênesis 3. No versículo 1. Uma folhinha para frente. Vamos dar uma lidinha nesse contexto de queda aqui. Diz assim: ora, a serpente era o animal mais astutos. A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu
porque a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, além disso, desejável para ela, se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Meu Deus, né? Que pena que a gente caiu, né? E a serpente, irmão, ela continua sussurrando e distorcendo a palavra. Ela continua tentando nos fazer comer desse fruto. Continua nos propondo ser como Deus. Sabe o que é doido? Quando a mulher dá ouvidos à palavra da serpente, é como se os olhos dela se abrissem e aquela árvore começou a ser desejável, atraente, diz. Então, irmão, quando você começa a ouvir, né, aquelas coisas distorcidas, talvez aquilo que não era atraente começa a ser atraente. Aquilo que não era tão bom começa a ser desejável. Porque deu ouvido à serpente. Deu ouvido a uma palavra distorcida. Então, irmãos, e aquilo que era precioso, que é a palavra de Deus, já não é tão assim. A serpente continua tentando nos roubar, irmão. Continua tentando roubar a palavra que foi lançada em nossas vidas para arrancar a gente do Éden. Por isso nós precisamos guardar. Amém? Precisamos guardar. Precisamos prestar atenção naquilo que a gente tem ouvido. Naquilo que a gente tem ouvido constantemente. Naquelas conversas constantes. Porque vai começar a se tornar agradável. Misericórdia. Amém? Aquelas conversinhas, rodinha de amigo, piadinha. Se você está no espírito, irmão, desagrada. Mas se você ficar muito ali, você vai dar umas risadinhas. Amém, homens? Vamos vigiar. Vamos vigiar. Vamos vigiar o que a gente está assistindo. Né? Irmão, não é deixar a TV ligada, criando um ambiente, sem saber nem o que está acontecendo ali. Vamos vigiar. Não é seguir qualquer página no Instagram. Vamos ser rigoroso. Porque você está ali, ó, aí os seus olhos passam. Em algum momento pode ficar agradável e desejável. E aí a serpente abocanha, irmão. Então toma cuidado, porque em algum momento pode ficar desejável. E aí só a misericórdia de Deus. Amém, igreja? Uma igreja como Filadélfia que guarda, que protege. Então não é qualquer página, amém? Ah, Jesus. Irmãos, Adão e Eva, eles caíram no paraíso. Nós não estamos no paraíso. A gente está no meio da Babilônia. Se Adão e Eva caiu no paraíso, quanto mais nós no meio da Babilônia. Meu Deus. Entende que loucura isso? Não importa o lugar que você está. Você pode estar na Babilônia e permanecer firme. Você pode estar no jardim e cair. Não é doido isso, igreja? Mas eu moro no meio. Não tem problema, irmão. Você vai ser como Daniel lá. E você vai ser fiel lá. Mas no meu trabalho, todo mundo. Não tem problema, irmão. Você vai ser fiel no meio da Babilônia. Você vai guardar a palavra no meio da Babilônia. O que pode diferenciar é que você vai ter que ser mais crente ainda no meio da Babilônia. Mais radical. Como Daniel foi. Nem comer o que eles comem, você vai comer.
mas você permanece firme. Não importa o lugar. E se você não vigia, você pode passar o dia inteiro na igreja, você vai cair. Não é o lugar, é o guardar a palavra. Amém? É o guardar a palavra que vai te manter firme. Abraão guardou a palavra, sem saber para onde ia. Vai ser o pai da promessa, vai ser o pai da fé. José guardou a palavra, no Egito, irmão, como escravo. Outra cultura, podia estar lá ressentido, triste com Deus de estar num escravo. Deus honrando ele, estava no auge. Aí a mulher de Potifar tenta ele, a serpente. Aí vem a serpente, tenta aquele homem. Talvez ninguém ia saber. Ele guardou a palavra. Ele guardou. Amém? Ele manteve. E ele foi para onde, igreja? Onde ele foi parar? Ele foi preso, mas ele guardou. Não importa as consequências, a gente vai guardar, irmãos. Ele estava super bem. Talvez se ele tivesse se relacionado com aquela mulher, ele continuaria ali no palácio, comendo comida boa. Mas ele guardou. E ele foi para a prisão. Meu Deus, né? Uma igreja que guarda, irmãos. Mesmo que a gente vá para a prisão. É doido, né? Eu vou te falar, talvez a gente falasse isso aqui há 15 anos atrás. A gente fala assim, meu, quão distante está isso. Mas hoje, a gente falando, a gente fala assim, não sei, viu? É ou não é, pastor? Vigia. Hoje eu não sei. Por viver a palavra, por pregar o evangelho, não sei. Mas a gente vai permanecer na palavra. Mesmo que tenha consequências. Aleluia. José é uma bênção, né? Daniel, irmão. Daniel no meio da Babilônia. Não se misturou com as comidas. Teve lá uma dieta diferenciada. E ele era um dos mais... Ele, Sadraque, Mesaque, Abednego, eram os mais fortes, mais belo. E quando veio uma... Vou virar aqui, pastor. Quando veio uma ordem de que não podia adorar outro Deus, a não ser o rei, ele permaneceu com a janela aberta. Ele guardou a palavra. E não teve medo, ele deixou a janela aberta, irmão. No meio da Babilônia. Amém? Então não importa o lugar. Não importa o lugar. Nós vamos guardar quem nós realmente somos. Nós vamos guardar a nossa identidade em Cristo. Nós vamos guardar a nossa essência de filho de Deus. Esses dias eu ouvi uma pregação do irmão que falava assim, nós vamos ser igual, mas nós vamos ser diferente. A gente vai estar lá no meio, talvez até vestido igual. A pessoa vai olhar e falar assim, até parece um dos nossos. Mas ele vai olhar e vai falar assim, não, isso aí é diferente. Amém, igreja? Talvez o teu cabelo vai ser igual. Mas eles vão olhar e falar assim, é diferente. Uma igreja diferente. Olha o Rafa do cabelo. Uma igreja diferente. Está no meio da Babilônia. Está lá trabalhando, plantando, né, tendo filho. Mas é diferente. A igreja está no meio da Babilônia, mas é diferente. Porque ela guarda a palavra. Aleluia. Muito bom. Vamos voltar lá para Apocalipse 3. Então, ó que doido, irmão. Eu gosto dessas coisas. Nós acabamos de falar de Gênesis 3.
aonde Adão e Eva não guardaram a palavra. Nós estamos indo lá para Apocalipse 3, para falar que a igreja vai guardar a palavra. Amém? O que em Gênesis 3 não guardou, Apocalipse 3 guarda. A igreja vai guardar. Amém? Então volta para Apocalipse 3. No versículo 10. Glória a Deus. Apocalipse 3, 10 vai falar assim, então: visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Porque você guardou, eu te guardarei. Porque você guardou, eu vou te guardar. Eu vou te guardar da provação que virá sobre a terra. E eu creio que isso aqui está super associado aos últimos dias, irmãos. E ele fala, porque você guardou e porque nós guardaremos a palavra, Ele continuará nos guardando. Mesmo que seja na cadeia, assim como José. Tudo que a gente fizer vai prosperar mesmo na cadeia. Porque você guardou. Ele vai nos guardar, irmão. Então tá para vir uma provação sobre o mundo. O Senhor vai provar os homens. Vai provar toda a terra. Mas a igreja será guardada. A igreja será guardada. Assim como quando o Senhor mandou praga sobre o Egito. Tinha um cantinho, Gozém, aonde ficavam os hebreus. Não caía pedra lá, irmão. Os bichos não morriam ali. Porque aquele povo era guardado. Mesmo estando no Egito. Aleluia. A gente vai continuar guardado, Netão. Nossa família vai continuar guardada. Vai ter lá, sobre os umbrais, um sangue. E não vai tocar. O guarda de Israel não vai dormir, não dorme. Aleluia. O guarda não dorme, irmão. Os olhos dele estão atentos para os seus. O bicho vai estar pegando, mas o guarda vai estar lá protegendo. A mão vai estar sobre. 1000 cairão à sua esquerda, à sua direita. A igreja não vai ser atingida. Vai estar guardada. Aleluia, obrigado, Jesus. Não vai tocar. Porque você guardou. Eu te guardarei. Essa é a confiança, irmão, que nós como igreja podemos ter. Nós temos um guarda que não descansa, que está protegendo a gente. O que nós precisamos ter é guardar a palavra, entender a preciosidade que é a palavra. E por mais que o mundo inteiro está distorcendo e falando que isso é errado, nós vamos permanecer guardando. Por mais que o mundo fale assim, não é bem assim, tem que tirar alguns versículos daí, porque não condiz. A gente vai continuar guardando, irmão. Amém. Obrigado, Jesus. Porque você guardou, eu te guardarei. Guardar é a chave que destrava o cuidado de Deus, irmãos. Ele cuida. O Senhor deseja ser o nosso bom pastor, nos protegendo. Tem aquele versículo que fala que como Jerusalém, Jerusalém, que mata seus profetas, como eu gostaria de juntar vocês debaixo das minhas asas, como uma galinha que junta seus pintinhos. O Senhor quer nos ter debaixo de suas asas.
E o que destrava isso é a nossa obediência à sua palavra, é o nosso guardar a sua palavra. É o que nos coloca debaixo dessas asas, aonde nada toca. Porque o Senhor, e a revelação de Jesus para essa igreja é: eu tenho uma chave, e o que eu fecho, ninguém abre. E se eu te colocar debaixo das minhas asas, ninguém entra aqui. Alguém já viu um vídeo de uma cobra querendo pegar um pintinho? Meu irmão, as galinhas vão para cima. Já viram? A galinha vai para cima da cobra. E eu quero ver a cobra pegar. Porque uma galinha para proteger os pintinhos é... Igual com o sítio lá, a gente vê um pouquinho mais de perto isso. Amém, irmãos? O Senhor deseja ser nosso bom pastor, o nosso pai, assim como a gente cuida dos nossos filhos. Vocês que são homens maus, saber dar boas coisas, você cuida do seu filho, quanto mais o vosso Pai Celestial. Se a gente fica bravo quando vê alguma coisa acontecendo com o filho, imagine Deus. Aleluia. Ainda que a gente venha passar pelo vale da sombra e da morte, Deus vai estar cuidando da gente ali. Amém? João 8:51 diz assim: asseguro-lhes que, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Vou ler de novo. Jesus falando isso, irmãos. Jesus falando isso. Eu asseguro a vocês que se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Jesus falando. Tem alguém mais importante para falar uma palavra dessa? E ele fala assim: eu te asseguro. Eu te asseguro, pode confiar. Se você guardar, você jamais vai ver a morte. Ainda que você morra, viverá. Ai. Vamos guardar a palavra, irmãos. Vamos guardar. Que ainda que o bicho esteja pegando, o Senhor nos assegura que a gente jamais verá a morte. Aleluia. E o texto diz que vai vir uma provação sobre o mundo, irmão. O bicho vai pegar, mas a gente permanecerá firme, amém? Aí no 11 ele diz assim: venham em breve, retenha o que vocês têm, para que ninguém tome a sua coroa. Para que ninguém tome a sua coroa. E a gente viu lá em Gênesis 3, que a serpente conseguiu tomar a coroa. A serpente conseguiu tomar a posição do homem de autoridade, de filho. A serpente conseguiu tirar o homem e a mulher do paraíso. Conseguiu tirar essa coroa de rei, de rainha, de príncipe, de princesa de Deus. Conseguiu roubar a identidade de Adão e Eva. Mas aqui em Apocalipse 3, nós estamos vendo uma igreja que manteve, que guardou, que não permitiu que o diabo roubasse a coroa. Por isso que eu quero que a gente olhe para essa igreja, irmãos, e se espelhe nela. Nós seremos uma igreja que não permitirá que a serpente tome de nós a nossa coroa. Não permitirá que a serpente roube a gente do Éden, do lugar da presença de Deus, através de falácias, através de palavras distorcidas. Aleluia. Jesus. A igreja dos últimos dias permanecerá fiel à palavra. Fiel. O Senhor vem em breve.
A gente vai guardar a palavra, guardar a nossa coroa. Guardaremos até o fim. A palavra de Deus diz que o amor de muitos esfriarão nos últimos dias. Lembra que a gente falou? Aqueles que têm os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Nos últimos dias, a Bíblia fala que o amor de muitos esfriarão. Isso quer dizer que nos últimos dias, as pessoas não guardarão, porque quem ama, guarda. Nos últimos dias, as pessoas não verão tanto valor na palavra, por isso não vão guardar e por isso não ama. Nos últimos dias, o amor de muitos vão se esfriar, porque deixaram de guardar a palavra, que é a nossa demonstração de amor a Deus. Mas a igreja de Filadélfia não. Mas a igreja do Limão não, irmão. Mas a igreja dos últimos dias não. Ela continuará vendo a preciosidade que é a palavra de Deus. E ela continuará guardando, assim como aquela parábola daquele comerciante que procura boas pérolas e achando uma de grande valor. Ele vai, vende tudo que tem e compra aquela pedra. Porque aquele homem conhece valor de pedras preciosas. A palavra de Deus é preciosa, irmãos. Por mais que ela ofenda o mundo de hoje, por mais que ela ofenda, ela é preciosa. Por isso nós temos que degustar da palavra de Deus. Porque pode sim ser que amanhã a gente não tenha a Bíblia, irmão. Pode ser que amanhã você não consiga nem pesquisar direito, irmão. Por isso nós precisamos guardar a palavra em nosso coração, porque aí ninguém vai roubar. Quem tem assistido The Chosen? Não tinha lá não tinha, irmãos. Era o que era falado de pai para filho. E eles iam compartilhando um com os outros e falando a palavra. Não tinha o físico aqui. Mas estava aqui, ó. Estava guardada. Estava guardado no coração. E desse lugar ninguém rouba. Guardei a tua palavra em meu coração, para não pecar contra ti. Então, irmãos, precisa decorar a palavra de Deus? Precisa decorar a palavra de Deus. Decore. Lê alto. Fala na mesa com seus filhos. Isso é guardar a palavra. Não é de vez em quando pegar. Amém? Guardaremos até o fim. Enquanto o amor de muitos esfriarão, a igreja permanecerá amando e guardando. Paulo, ele diz assim: combati o bom combate. Qual que é o próximo, pastor? Combati o bom combate. Terminei a carreira aí. Guardei a fé. Que a gente possa terminar assim, irmãos. Combati o bom combate. Completei a carreira. E guardei. Ninguém roubou a minha fé. Eu permaneci fiel até o fim. Até o fim, irmãos. E sabe o que eu sinto? Que é uma palavra para os últimos dias. Porque não vai ser fácil ficar fiel até o fim. Não vai ser fácil, igreja. E por isso que nós temos que ter esse entendimento que a gente precisa guardar. Porque não vai ser fácil ser fiel até o fim. Eu creio que a pressão vai aumentar nos últimos dias. E só aqueles que são muito amigos de Deus vai permanecer fiel. E o nome dessa igreja é Filadélfia. E do original, ela se origina do filos, de amor de amigo.
Porque só os amigos permanecerão fiel até o fim. Se não tiver amizade com Jesus e não guardar a palavra do teu amigo, não consegue permanecer até o fim. Amém? Vamos colocar de pé.